10 fatos mais importantes sobre desfoque de fundo que você não sabia. Talvez não sabia. 10º colocado. Desfoque de fundo pode ser tratado pela física do ensino médio. Sim, meu amiguinhos. Se você for ver aqui, ó, tá até aqui na página da Infoescola, né? O que causa o desfoque de fundo? A gente dá o nome, na verdade, de círculo de confusão, né? Que é onde acontece o borrado, né? Eu recomendaria você olhar aqui na Wikipedia, que tem todas as equações e tá bem completo. Infelizmente está em inglês, mas acho que se você pedir aqui para traduzir, tá bem legal aqui a página do Wikipedia, né? No final das contas, vou resumir aqui o que tem, né, de mais importante. Aqui o que você tá vendo tá um diagrama de uma lente, né, que poderia ser a sua... resumido, uma lente convergente, né? O círculo de confusão, esse C aqui que a gente está tentando obter, né? O tamanho dele que vai determinar o tamanho do borrado. Aqui no A seria a abertura da lente, o F seria a distância focal da lente, o S1 a distância da sua câmera e o objeto fotografado estaria aqui, e o S2 seria a distância do fundo, né? O fundo estando aqui atrás. Escrever a equação que determina o tamanho do borrado de fundo. Digamos que o ponto, né, que a gente está querendo ver, que seria o borrado para um ponto que estivesse atrás do objeto fotografado. Então, o S2, no caso, seria maior que o S1, porque está aqui atrás, então essa distância vai ser maior. Isso implica que o borrado de fundo, C, vai ser igual à abertura vezes 1 menos S1 dividido por S2 e vezes F, distância focal da lente, dividido por S2 menos 1. E com essa equação aqui, você sabe mais ou menos prever o que acontece se você mudar algum desses parâmetros. Se você aumentar a distância focal, se você aumentar a abertura, se você aumentar a distância do fundo, né? Então você conseguiria prever como é que isso afetaria aqui o borrado de fundo. A gente vai ver isso conforme a gente for discutindo os outros fatos importantes que está na lista. 9º colocado. Quanto mais longe o fundo, mais desfoque de fundo. Eu vou explicar isso aqui com um exemplo real. Eu achei essa foto aqui na internet. O fotógrafo, na primeira foto aqui, ó, nessa foto da direita, ele tirou a foto desse ursinho aqui e depois ele tirou a foto do ursinho, mas ele puxou o ursinho aqui para trás, fazendo com que o fundo ficasse mais longe, essa distância aqui entre o ursinho do fundo aumentasse. E aí você pode ver o que aconteceu, né? O tripé que tava aqui, ó, tá vendo esse tripé aqui? Você pode ver aqui que ele quase tá sumindo aqui, ó, nessa foto aqui, né, da esquerda. Ele usou a mesma lente, 50mm, tirado a 2.8. A única diferença que tem entre as duas fotos é que ele aumentou essa distância entre o objeto fotografado e o fundo. E aí você tá vendo aí o que aconteceu, né? Que o desfoque de fundo aumentou muito. Pode ver, né, que a luzinha aqui, né, o borradinho aqui da luz, né, ele ficou muito maior, né, as bolinhas. 8º colocado. Desfoque de fundo não é uniforme no sensor. Eu vou explicar isso com um exemplo que aconteceu comigo recente. Eu estava interessado em comprar essa lente da direita aqui. Essa lente é uma Voigtlander 50mm f1. E eu já tenho essa lente da esquerda. É uma mesma marca da Voigtlander f1.2. Essa lente aqui é para Leica. E aí eu estava muito interessado em pegar essa lente aqui da direita, né? Só que o problema é que ela custa 2 vezes o preço dessa daqui, da esquerda. Só que aconteceu uma coisa que acabou me desmotivando a comprar. Uma coisa que eu vi num review do site do Fred Miranda. Ele tirou essa foto aqui, depois quando ele transferiu para o Photoshop para ver onde que estavam os contornos, né, de foco. E aí ele viu que essa lente estava produzindo imagens assim. Isso é uma coisa muito comum entre várias lentes, né? Então se você for ver, ele focou nessa parte aqui e os pontos de focos, né, não tava aqui numa linha reta, né, num plano. Você tá vendo que ele tá meio que entrando aqui na imagem, né, um ponto, ela é curva desse jeito. Isso acontece com várias lentes. Então aqui ele comparou a
F1 com a F1.2. Com a F1, ele estava focando nessa árvore aí, né? O ponto de foco era aqui na árvore, certo? E a gente queria, né, que esse plano fosse realmente um plano, né? E não fosse um curvo do jeito que é aqui, né? E dá para você perceber bem se você notar aqui, ó, no cantinho. Compara a da F1 com a F1.2. Não sei se vai dar para ver aqui no vídeo, né? Mas a F1.2 ela é mais borrada aqui no fundo, né? Mostrando que ela é um pouco mais uniforme, né? Pode ser que ela seja um pouco curvo, mas não tão curvo como a F1, que é tipo assim, né? Se você colocar a imagem do canto direito lado a lado, é isso aqui que você vai obter, né? Aqui está o canto da F1 e aqui está o canto da F2. Você pode ver, né, que a desfoque aqui está mais forte na F1.2, que é um caso curioso. Aí eu decidi, na verdade, não pegar a F1. Por quê? Porque o plano de foco não é uniforme. Sétimo colocado, sem chorumelas. Quanto maior o sensor, mais desfoque de fundo. Na verdade, não é bem isso que eu queria dizer. O que eu quero dizer é que, no fundo, com as lentes que a gente tem hoje, é mais fácil conseguir desfoque de fundo se você estiver usando a full frame. Tem um site aqui muito bacana para você fazer essas comparações, que chama DOF Simulator. Eu vou colocar o link aí embaixo. Por exemplo, se você colocar aqui, ó, você pega aqui, tem todas as especificações, né? Você escolhe aqui o tipo de câmera, o tipo de sensor. Eu escolhi aqui sensor cropado, APS-C. Aí eu tô colocando aqui uma lente de 35, né? Comparando, por exemplo, com uma lente na full frame, né? Uma lente de 50, 1.4, né? O que tipo de lente que você precisa na cropada para ter essa equivalência aqui de 50, 1.4, né? Para manter o mesmo objeto no frame aqui, ó, você vai precisar de uma 35 f0.95 para você ter uma equivalente aqui de f1.4. E o borrado de fundo, né? Aqui está falando que vai ser equivalente tanto no ângulo de visão e tanto na quantidade de borrado de fundo, né? Então, para você conseguir o mesmo borrado de fundo na câmera cropada, você vai precisar ir a esse extremo aqui, a ter uma lente 35 f0.95. Tem poucas lentes no mercado que tem essa especificação. E daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo que eu fiz aqui, que eu mesmo tirei a foto para comprovar se isso é verdade. Então, gente, para fazer o experimento aí, a full frame vai ser a Nikon D4S com a Sigma Art. E a cropada vai ser a Fuji X-T3 com a 7 Artisan F095. Tem também a cinquentinha da Nikon, que a gente vai usar aí para comparar na full frame versus cropada. Vamos ver as fotos. Olhando agora as fotos, né, o resultado, a Nikon versus a cropada da Fuji. Eu tirei duas com a Nikon, uma com a própria lente da Nikon, a outra com a lente da Sigma Art, né? Aqui estou com a lente da Sigma Art e com a 7 Artisans 35 f095. Se você for olhar aqui, ó, vamos olhar esse borradinho aqui de fundo aqui, ó, dessa parte do prédio vizinho, você vai ver aqui que o tamanho desse borrado, ó, a bolinha aqui, ó, do círculo de confusão aqui, é bem parecido com a, olha aí, ó, com a Sigma. Ó, a Sigma tá bem mais nítida aqui, né? E essa daqui é com a lente da Nikon, que é 1.4, né? Então 1.4 e f095 com a lente da cropada. E você vê que o tamanho aqui, né, desse círculo de confusão, eles são muito parecidos, né? Sexto colocado, quanto mais perto, mais desfoque de fundo. Quanto mais perto você tiver do objeto fotografado, mais desfoque de fundo. Então vamos voltar lá para o nosso simulador, né? Eu estou usando aqui uma câmera full frame, né, no simulador, com uma cinquentinha 1.4, né? E eu estou mais ou menos a 5 metros de distância da modelo. Eu consigo fotografar ela aqui, tem um espaço aqui para livre aqui da cabeça, né? Mas eu não estou gostando que não tá tendo aquele desfoque de fundo bacana, tá muito fraquinho, né? Por causa da distância, né? E como é que eu uso essa informação aqui, né? Que quanto mais perto, mais desfoque de fundo. O
que você poderia fazer quando você está tirando uma foto assim? Uma alternativa seria colocar a câmera no modelo retrato aqui, e aí você conseguiria se aproximar mais da modelo, né? Você sairia aqui, ó. Você sairia dessa situação que você tem 1% de desfoque, né? 1% de desfoque de fundo, e você conseguiria se aproximar mais da modelo, se aproximando aqui, ó, 3 metros, digamos que você conseguisse chegar de 5, caísse para 3 metros, né? E ter praticamente o mesmo espaço aqui livre para a cabeça, e aí você iria de 1% para 1,6% de desfoque de fundo. Bem mais do que na primeira situação, né? Então, isso daí seria uma informação bem interessante aí para você ter um conjunto de lentes aí mais limitado, né? Como é que você pode tirar mais, né, das suas 50 1.4, né? Quinto colocado, quanto maior a abertura da lente, mais desfoque de fundo. Vamos ver de novo no nosso simulador aqui, né? É bem óbvio isso daí, né, gente? Né? Quando você vai vendo aí, conforme você for aumentando, né, a abertura aqui, você consegue uma lente aqui de 50, de novo usando a 50, se fosse uma F1, você vê que ela desfoca aí, teria quase 5% de desfoque de fundo, né? E o fundo aí quase desaparecendo, né? Conforme eu vou, sei lá, eu saio aqui de 52.8, por exemplo, vou para F1, você vê aí que o desfoque de fundo aumenta bastante mesmo. Esse era o mais simples, mais rapidinho. Vamos para o próximo. Quanto maior a distância focal da lente, mais desfoque de fundo. De novo, vamos lá para o nosso simulador para mostrar isso daí, para ilustrar essa situação. Digamos que eu tenho uma lente aí, tenho uma câmera da Canon e tenho a minha 50 1.8. Né? Usando aí não a full frame, tá usando aí, e digamos que eu quero tirar a foto aí de corpo inteiro da modelo. Puta, 50 1.8 não dá muito desfoque de fundo, né? Tem 1% aqui de desfoque de fundo, né? Não dá aquele borrado muito forte nessa distância, né? Com essa distância da modelo aí, eu estando aí 3,5 metros, né? Tá aqui mais ou menos 3,5 metros da modelo. Você vai ver que o desfoque aí não tá tão lá essas coisas, né? Agora, imagina que eu pegasse, se eu aumentasse, né? Como foi dito aqui, aumentar a distância focal da lente. Se eu aumentar, digamos, para pegar uma lente aí, ó, da Canon. A Canon produziu uma lente uma vez aí que tinha 200 milímetros. Eu vou manter o mesmo 1.8 e era uma lente 200 milímetros 1.8, né? E eu vou tentar colocar o mesmo enquadramento, né? Colocar a modelo inteira na foto ali. Olha como ficou bem mais borrado. Eu vou até adicionar aqui na memória aqui, ó, para a gente poder comparar 200 1.8 com 50 1.8, 50 1.8 com o mesmo enquadramento, né? Colocando a modelo inteira aí. Então aqui, ó, com a 50 1.8 deu 1% de desfoque de fundo. Com a 200 foi para 4,4%, né? Então assim, realmente a distância focal aí é bem determinante no desfoque de fundo. Fato número 3. De que eu acho mais importante saber com relação a desfoque de fundo. Qual dos dois aumenta mais o desfoque do fundo? Distância focal da lente ou abertura? No quinto colocado, a gente viu que quanto maior a abertura da lente, maior o desfoque de fundo. A gente também viu que quanto maior, no item 4, que quanto maior a distância focal da lente, também maior a abertura, né? Então, se aumenta a distância focal, aumenta o desfoque de fundo. Mas também a abertura também aumenta o desfoque de fundo. Então a minha pergunta é, o que desfoca mais? Seria, por exemplo, uma lente 50mm f1.4 ou, digamos, uma 135mm f2.8, né? O que compensa mais aqui? Seria essa abertura maior ou seria essa distância focal maior? E aí que tá o negócio. Depende. A resposta é depende. E vou mostrar o porquê depende. Eu achei esse site aqui bem bacana, que também faz simulação de borrado de fundo. E nele, ele leva em consideração a distância do fundo, né? Qual é a distância que tá o fundo. Então, você vê aqui na simulação, eu coloquei aqui uma 50mm f1.4 e uma 135mm f2.8.
olha que curioso, olha que coisa curiosa. Se você for ver aqui, ó, olha o que esse gráfico está dizendo pra gente, ó. Esse gráfico aqui, ele indica, né, aqui tá o quanto está desfocado de acordo com a distância do objeto fotografado e o fundo. Então, quando as distâncias do fundo é curta, né? Se a gente tem aqui, digamos, nessa distância aqui, ó, que é 5 metros, até 5 metros, a cinquentinha tá ganhando, a 51.4. Então, a abertura tá ganhando aqui, ó. Por exemplo, se estiver tirando a foto num quarto, né, numa sala, alguma coisa assim, que tem até o fundo, né, tá até com 5 metros de distância, a abertura aqui compensa mais. Agora, por exemplo, se você for na rua, né, e você tem lá 70 metros de distância, né, do seu fundo, né, você tá tirando a foto de uma rua e as coisas que estão no fundo estão a 70 metros de distância, você vê que a linha azul aqui, ela tá mais forte, né, e aí a 135 começa a falar mais alto. Qual que compensa mais? Distância focal ou abertura? Depende, né? Depende da distância do fundo, né? E se você for fazer a sua sessão dentro de um ambiente fechado, é mais vantajoso você pegar 1.4, mesmo porque vai ficar mais fácil para você, né, ter um ângulo de visão para poder trabalhar, né? E enquanto a 135 2.8 ou mesmo, digamos, a 70 200, ela é perfeita para usar para fora, né? Mas é que com relação à questão entre distância focal e abertura, eu acho que esse site aqui responde bem legal isso, e eu vou colocar o link desse site que chama-se How Much Blur, vou colocar o link na descrição aí também, né? E o segundo colocado das coisas que eu acho mais importante para desfoque de fundo é que o mesmo varia de lente para lente, ainda que essas lentes tenham as mesmas especificações, né? E um exemplo disso foi o que a gente viu hoje, né? Se você for ver, né, o exemplo lá de quando eu usando a lente aqui da Nikon, né, uma lente antiga, né, da 50 f1.4 comparado com a Sigma, né? Você vê que a Sigma ela é muito mais macia, né, no desfoque de fundo, enquanto que a lente antiga da Nikon, ela parece mais fazer uns garranchos aqui, né, atrás, né, no desfoque. Enquanto que a Sigma já é bem mais macia, né? E a coisa não para por aí, na verdade, né? Tem lentes com características bem diferentes, né? Aí por aí, né? Que, por exemplo, né? Umas que a gente tem é essa lente russa, né? Que chama Helios 44-2, que é uma lente de 58mm f2, né? Dependendo da distância que você tá, né, do sujeito que você está fotografando e a distância que tá o fundo, né, ele dá esse efeito aqui, parece uma espiral, você entendeu? E parece um pouco aqui, né, se você for ver esse desfocado aqui, parece como se fosse uma bolha de sabão, né? E tem uma outra lente, que é um exemplo clássico, né, de bolha de sabão, né, é essa Trioplan, né, da Meyer Optic Görlitz, né, de 100mm f2.8, né? For ver, olha como ela cria esse borrado de fundo que parece mesmo bolha de sabão, né? E essa lente ela chama Trioplan por causa que ela só tem 3 elementos dentro dela, né? São 3 lentes somente, né? Enquanto que a maioria das lentes aí de 100mm, 135, ela vai ter aí 5, 6, 7, às vezes até mais elementos, né? As mais modernas, às vezes, tem 11 elementos, 13 elementos. E aqui o outro exemplo, né, da Trioplan, com esse borrado aí, efeito, né, bolha de sabão. Aqui um outro exemplo da Helios, né, que quando você não tá naquela distância ideal, né, ela parece realmente ela vira um outro bicho, né, parece né, uma lente aí vintage, né, que ela dá esses tons pastéis, né, mas aí não dá aquele efeito lá, né, aquele efeito de espiral, né. E um outro exemplo muito interessante, né, com relação a como essas lentes variam, né, que a Nikon, ela fez uma lente específica para você controlar o desfoque de fundo, né. A Nikon tem esse mecanismo patenteado. Você não vai encontrar uma Canon, uma Sony com essa característica, que isso daí a Nikon ela tem a patente desse mecanismo aí, né? E ela fez 2 lentes com esse mecanismo, que é a 105 f2 e a 135 f2, né?
Esse anel, você pode ver que ela tem um anel extra, né? Tem um anel aqui de foco e ela tem esse anel extra que chama Defocus Image Control, né? Que com esse anel extra, se você virar aqui para o lado do R, né? Ele desfoca mais o fundo. E se você deslocar o anel aqui para o lado do F, ele desfoca mais a frente, né? Tudo que tiver na frente do objeto fotografado, ele vai parecer mais borrado, né? Ou você tenta colocar o borrado mais pro lado de trás mesmo, né? E é uma lente muito legal. Eu tenho a 105 f2 e é uma lente interessantíssima, né? Ela dá uns tons pastéis maravilhosos também, sabe? Um dia, quem sabe, eu falo aqui no canal sobre essa lente aí. E o primeiro colocado dos 10 fatos mais importantes com relação a desfoque de fundo, na minha opinião, é que o desfoque de fundo é parte da composição da foto. Você pode usar o desfoque de fundo para fazer várias coisas. Você pode isolar o objeto fotografado. Claro, você vai só aumentar o desfoque de fundo, você consegue aumentar o isolamento do objeto fotografado. O desfoque de fundo para aumentar o efeito tridimensional da foto, né? Com aquela isolação, né, do objeto fotografado, dá um efeito mais 3D, né? E inclusive realçar a noção de profundidade da foto usando o desfoque de fundo. É tudo uma questão do que qual a história que o fotógrafo está querendo contar, e o desfoque de fundo pode ajudar com isso, né? Do mesmo jeito que na composição você está pensando como e onde você vai colocar, né, o objeto fotografado, né, como que você vai arrumar tudo aquilo na foto para você contar a história que você está querendo dizer, né? A mesma coisa acontece com relação ao desfoque de fundo, né? Eu vou usar alguns exemplos aqui que eu achei na internet. Por exemplo, esse, né? Esse é um exemplo que eu acho que o fotógrafo meio que errou a mão aí, né? Ele provavelmente pegou uma lente 300 f2.8, se eu não me engano foi uma 300 f2.8, e ele não estava tão longe da modelo ali, né? Colocou na posição retrato, né, que já estava preenchendo completamente a modelo com a foto, e regaçou com o fundo, né? Você não consegue ver nada, você não sabe onde que ela tá, e fica essa noção aí, né? Essa foto aí não tem uma noção de profundidade, né? Então acabou, na verdade, estragando a noção de profundidade, né? Agora depende, né? Depende qual é a história que você quer contar e depende qual é a situação que você tá. Um outro exemplo foi essa foto aqui que eu achei aí da Praça da Sé, né? E no caso, né, você pode ver que o fotógrafo ele não usou, né, nenhum desfoque de fundo, né? Vai saber, às vezes de repente ele tirou essa foto com o celular e nem dava muito para fazer desfoque de fundo, né? Mas digamos que a intenção, né, fosse fotografar, né, essa moça aqui, ó, essa mulher, aí o ideal seria que ele tentasse desfocar um pouco, né, o que tivesse aqui aos redores, porque tem muita poluição visual, né? Tanto é que quando a gente tá olhando para essa foto, né, eu nem consigo fixar o olho nela, né? O olho da gente ele meio que fica vagando, né, aos redores aqui, né? Então, você pode usar o desfoque de fundo para ajudar a contar a sua história, né? Se a intenção do fotógrafo era contar a história dessa moça aqui, não ficou legal, né? Porque tem muita coisa distraindo, ó, tem um carrinho aqui no fundo, um monte de gente, os caras conversando aqui, né? Ou de repente era para mostrar, né, tudo que tá aí, né? E aí realmente você quer tudo em foco, né? Mas eu acho que essa não foi a intenção, né? Porque a moça tá muito aqui em destaque, né? Mas ao mesmo tempo eu não consigo focar o olho nela, né? Essa foto aí já é uma foto minha, né? Que o exemplo que eu queria dizer era que quando você está muito perto, né? Eu estou muito próximo da flor, né? Que eu estou tentando tirar a foto. E essa foto aí foi tirada em f5.6 ou f8, né? Porque se eu não aumentar a profundidade de campo, né? Estando super perto da foto, assim, você não vai conseguir focar na flor inteira, né? Você pode ver que as outras coisas aqui atrás, né, os outros galhos aqui já estão desaparecendo, né, saindo completamente da profundidade de campo. E tem muita gente que faz isso. A primeira coisa que ele faz quando ele compra uma 50 f1.4, o cara vai lá, chega super perto da modelo e põe em 1.4 e regaça, né? Você vê que mal consegue focar no olho da modelo, né? O nariz e
E as orelhas estão completamente borradas, né? E fica um negócio às vezes muito, muito feio, né? Um exemplo legal que eu achei, né? Que é uma outra foto, isso daí essa não é minha, eu achei na internet, né? Que eu não gostei muito aqui que eles deixou muito o rosto dele centrado na foto, né? Poderia usar um pouco mais aqui a regra dos terços, né? Mas uma coisa que eu achei legal foi o uso do borrado de fundo aqui, né? Se você for ver o desfoque de fundo, ele tá, na verdade, realçando a noção de profundidade, né? E mesmo assim você consegue manter as características do lugar. Você sabe aonde que foi tirada essa foto, né? Você olha aí, você sabe que foi na Times Square, né? Então não foi nem muito e nem pouco o desfoque de fundo, né? Não foi pouco porque ele conseguiu tirar a distração, né, dessa bagunça que está acontecendo aqui, ó, tem um monte de gente, mas eu não consigo ver direito a fisionomia de ninguém, né? Mas não foi, o desfoque de fundo não foi tão exagerado a ponto de eu descaracterizar o lugar, né? Então eu acho que foi bem dosado aí o desfoque de fundo, né? E naquela linha, né, de realçar a noção de profundidade, tem uma coisa que se chama perspectiva atmosférica, né? É uma coisa que, se eu não me engano, até o Leonardo da Vinci, ele descreveu nos trabalhos dele, né? Tem uma página no Wikipedia aí, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, o que estou falando sobre perspectiva atmosférica, né? Que é a noção, né, da atmosfera, né, terrestre, né, adicionar essa noção de espaço. E você pode usar o borrado de fundo para fazer exatamente isso, né? Que foi o que eu usei nessa foto aqui, né? Eu tirei a foto aqui do meu amigo que está aqui, olhando para a cidade de Toronto, né? E eu usei um desfoque de fundo que eu acho que foi o ideal para essa situação aí, para nos ajudar nessa situação, né? De que a gente está vendo qual é a cidade, a gente sabe qual é a cidade que tem aí, né? Mas não é a ponto de descaracterizar a cidade, né? Então, eu tava com uma lente aí, era uma 50 f1.2, se eu colocasse em f1.2 ia ficar muito mais borrado do que tá aí, né? Então eu tirei essa foto, se eu não me engano, foi em F4 e acabou dando um realce, né? Como se quase você conseguisse sentir, né, o ar, né, que tá ali, né, essa atmosfera, né, que tá ali nessa foto, né? Um outro exemplo foi essa daqui quando eu tava no aeroporto de Beijing, lá na China. Essa foto é mais antiga, deve ter uns 4 ou 5 anos e também eu acho que eu consegui dosar bem a quantidade de borrado de fundo, né? Porque se eu tivesse, por exemplo, pregado uma 300 f2.8 aqui e tivesse regaçado com o desfoque de fundo, você não ia perceber que isso daí é um aeroporto, né? E o meu foco aqui foi na silhueta aqui do cara trabalhando, né? Naqueles túneis lá que conecta pro avião né, mas ainda assim você sabe onde que tá. E tinha essa atmosfera pesada, né, do ar poluído que tem lá de Beijing. E eu acho que foi aí a quantidade perfeita de desfoque de fundo, né, ajudando a contar a história que eu queria contar nessa foto, né. Tem muito mais foto aqui no meu Instagram que, na verdade, que eu errei completamente a mão, né, do desfoque de fundo. E para quem quiser me seguir lá, vou colocar o link aí embaixo. Por exemplo, esse foi um exemplo que eu acho que eu completamente errei, né? Era um parque super bonito lá na Tailândia e olha o que eu fiz aí, né, cara? Eu acho que eu realmente errei a quantidade de desfoque de fundo, né? E cadê? Eu acho que tinha uma outra aqui também, que, né, eu tinha uma 300 f2.8 e né, nessa distância aí você usar f2.8 na 300 é um exagero, entendeu? Vai desfocar muito. Você nem consegue ver o parque, é um parque lindo lá e eu fiz o negócio vaporizar, né? Então, mas enfim, né? A gente erra também, né? Então, é isso daí, né, gente? Então, assim, a ideia é de tentar contar a história usando o desfoque de fundo, tá? Eu vou deixar o link aí embaixo, quem quiser me segue, quem não quer também tá tudo certo. E é isso aí, gente. Obrigado por ter assistido.